Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho, Jesus nos chama a atenção sobre a conversão que nós precisamos dar continuidade na nossa vida. Por isso que ele nos conta 2 parábolas. E nessas 2 parábolas existe uma perda. Primeiro a perda da ovelha e depois da moeda. Se nós olharmos as 2 passagens, as 2 parábolas, nós vamos ver que uma perda acontece fora, no campo, ou seja, no mundo. E a outra perda acontece dentro da casa, que é o símbolo da igreja. Assim nós vemos como que existem 2 formas de conversão. A primeira conversão da ovelha perdida representa aqueles que ainda não conhecem a Cristo, aqueles que estão no mundo e vivem perdidos pelo mundo sem sentido para a sua vida. E o próprio Deus vai ao encontro deles para resgatá-lo. E é claro, esse resgate acontece pela obra de evangelização, pelo anúncio do Evangelho, pelo anúncio do próprio Cristo. Por isso que essa ovelha perdida, ela é encontrada, ela volta para o caminho, e há mais alegria por essa encontrada do que pelas 99 que não se perderam. E Jesus ele vai explicar porque há mais alegria por um pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Aqui Jesus ele nos chama a atenção sobre algo muito importante e essencial para a nossa vida. Porque não existe sobre esta terra alguém que seja justo, que não precise de conversão. O único que passou por essa terra que não precisou de conversão foi Jesus Cristo e a sua mãe, Maria Santíssima, porque ele mesmo a preservou do pecado original. Por isso que toda a humanidade, ela necessita de conversão, ela necessita de aperfeiçoamento, porque esse é o grande chamado de Deus para a nossa vida. Por isso que nós olhamos nessa parábola, onde Jesus Cristo fala que há mais alegria por um pecador que se converte do que por 99 justos, significa que há mais alegria por alguém que se arrepende dos seus pecados, que reconhece a sua limitação, que vê a sua fragilidade e aceita essas fragilidades e começa a trilhar um caminho de conversão, de mudança, de purificação, do que por aqueles que acham que são perfeitos, que não veem necessidade para a sua vida de salvação, porque já são autossuficientes. Essas pessoas, elas vivem no deserto do mundo,
porque elas vivem uma vida totalmente sem sentido, achando que as coisas que ela tem, ou com o poder que elas adquirem, ou com os prazeres que ela experimenta, essas coisas vão ser capazes de trazer felicidade para elas, mas na verdade só trazem vazio e perdição. Por isso que há mais alegria por um pecador que se converte do que por muitas pessoas que não se veem necessitadas de mudança, de conversão. Depois, na segunda parábola, nós vemos essa moeda que é perdida dentro da casa. A casa representa a igreja, o rebanho. Por isso que nós vemos ali a figura da moeda. Num outro momento no Evangelho, vão perguntar a Jesus se é lícito pagar imposto a César. E ele vai perguntar qual é a inscrição que está na moeda. Eles vão dizer que é de César. E Jesus vai dizer: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui nós temos um grande ensinamento que tem vínculo com esta passagem. Porque a moeda aqui, ela leva a inscrição. A moeda é a imagem de cada um de nós, que já estamos na igreja, que leva a inscrição do próprio Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele, que leva o nome do próprio Deus, porque pelo batismo nós somos chamados de cristãos, de outros cristos. E essa moeda que se perde dentro da casa é justamente essas pessoas que ali dentro da igreja vão perdendo o foco da sua vida, vão perdendo aquilo que é o verdadeiro sentido da vida religiosa, que vão perdendo a capacidade de encontrar a verdadeira alegria nas coisas de Deus. E por isso que elas vivem perdidas dentro da igreja, porque essas pessoas, elas não seguem a Jesus Cristo pelo próprio Cristo, mas seguem Jesus Cristo por muitas outras motivações, pelo desejo de poder e status, pelo desejo, muitas vezes, de prazer, de sentimentos, por esse sentimentalismo que muitas vezes as pessoas elas vão se viciando nessas coisas. E depois também muitas vezes essas pessoas seguem não pelo Cristo, mas por outras pessoas. Essas são as pessoas que vivem perdidas dentro da igreja. E nós precisamos ser como essa mulher que vai atrás para buscar essa formação da consciência dessas pessoas, né? Essa mulher aqui que vai lutando, que vai buscando, representa a obra de evangelização, a catequese, a iluminação das consciências, a santa doutrina que forma a consciência e o coração dos fiéis, para que esta moeda ela volte para o verdadeiro caminho, para que essas pessoas elas voltem para o seguimento de Jesus Cristo, para que tenham uma verdadeira motivação em sua vida. Por isso que essas duas parábolas, elas nos trazem justamente isso, nos trazem essa realidade da conversão. Todos nós precisamos de mudança, todos nós precisamos refletir em algum momento se nós estamos fazendo a vontade de Deus ou estamos fazendo a nossa própria vontade. Todos nós precisamos de alguém que nos traga de volta para o rebanho, porque às vezes nós vamos nos perdendo, nos dispersando do verdadeiro caminho. Todos nós precisamos de alguém que restaure, que nos ajude a restaurar a imagem e semelhança da qual nós fomos criados, porque este é o caminho de santidade. Porque não basta estar no rebanho, é necessário caminhar no seguimento de Jesus Cristo. Por isso que Jesus no final do Evangelho ele diz: por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E assim nós precisamos ser essa verdadeira alegria dos anjos no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.